Então, pessoal, nós vamos agora para a apresentação, né, do segundo conteúdo do nosso planejamento a ser cumprido do conteúdo programático, que são os processos de cargos, de carreiras e de admissão dos servidores e também, né, da demissão de servidores no serviço público. Para quê? Para entender, né, a importância e a influência do desenho desses cargos públicos para as instituições no encadeamento de processos que estudaremos, né, para avaliar, inclusive, o caráter estratégico da gestão de pessoas. Os objetivos específicos desse conteúdo são compreender esses processos operacionais do sistema de gestão de pessoas, compreender os processos de desenho dos cargos, né, dessas carreiras de admissão e dispensa de servidores e identificar o papel estratégico de pessoas nesses processos de desenhos de cargos, de carreiras e de admissão e de dispensa, ok? Então, dentro do processo de desenho de cargos, nós vamos tratar primeiro da questão de cargo. Qual que é o conceito? É um fato organizacional constituído pela maneira de as organizações agruparem e ordenarem as tarefas atribuídas às pessoas em um conjunto mais ou menos formal. Segundo Pascoal, né, em 2007, e Gil, em 2001, diz que cargo é um conjunto de funções definidas em determinada estrutura organizacional. No setor público, os cargos são o quê, gente? As mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem o quê? Trabalhadas por um agente, previstas em quê? Em um número certo, claro, né, que na instituição pública existe essa delimitação, inclusive previstas, né, em lei, com denominação própria, são também retribuídas por pessoas jurídicas de direito público e esse conceito, na verdade, denota aí uma característica mais rígida, né, do cargo público, porque nós não podemos, no exercício da nossa função de gestores, acrescentar absolutamente nada diferente do que está disposto, né, na definição lá das características, funções e tarefas sem passar por aprovação legal, ok, gente? Isso é de fundamental importância porque existem, né, no exercício da função pública, nós já tivemos registros dos denominados desvios de função, que é o quê? Fundamentalmente, é o servidor público exercer funções distintas, né, das quais ele, na verdade, foi, entre aspas, contratado para exercer no serviço público. E isso implica, inclusive, em penalidades para o próprio gestor, né? O que são, na verdade, tarefas dentro de um cargo? São as atividades executadas por um ocupante de cargo. A função. O que é função? É o conjunto de atribuições ou tarefas exercidas pelo ocupante de cargo. Nós temos uma sequência, né, do mais amplo para o mais restrito. Então, nós temos o cargo, nesse cargo nós temos funções e tarefas a serem desempenhadas. A distribuição dessas funções e dessas tarefas, né, conforme o sistema de remuneração, né, vai depender, né, de qual que é o sistema ali adotado. Pode ter ocupantes diferentes, às quais são atribuídos, por exemplo, grupos de tarefas diferentes. Um exemplo aqui é um cargo de auxiliar administrativo, que ele pode ter funções de auxiliar de almoxarifado, ele pode atuar como recepcionista, né? O cargo dele é auxiliar administrativo, né? E desempenhando funções, né, dentro, lógico, né, do mesmo nível de competências, como auxiliar também de escritório, ou seja, o cargo ele é o mesmo, mas as funções são variadas dentro sempre do que está disposto na legislação que assim o acoberta. A distribuição pode ser mais ou menos flexível de acordo com o modelo de desenho de cargos que predomina a organização. A distribuição de funções e de tarefas, ela, na verdade, tem uma menor flexibilização na gestão pública por causa da especialização mesmo que caracteriza os cargos. E quanto mais segmentado e especializado o cargo, mais fácil de ser descrita em lei e de apresentar uma subjetividade. Então, tem que tomar um cuidado enorme nesse sentido. A extensão do conteúdo do cargo fixado em lei, que acaba, na verdade, comprometendo o bom funcionamento das estruturas administrativas pelas permanentes mudanças. Então, cuidado quando for desenhar, né, o cargo
né, para você disponibilizar lá no edital do concurso, né, para que ele não fique extenso demais a ponto de você perder, até entre aspas, o controle, né, disso daí e, na verdade, acabar comprometendo o desempenho, né, da atuação desse servidor, inclusive. A atividade é uma atividade complexa, muito complexa, a questão do desenho do cargo. Ela precisa, na verdade, partir de uma análise da estrutura atual e das necessidades atuais da organização. E essas necessidades têm que ser o quê? Reais e potenciais. Então, quando você for desenhar, né, qual cargo que eu preciso, né, para desenvolver, por exemplo, o que eu tenho de demanda na área de RH? Eu preciso de um psicólogo organizacional, por exemplo? Então, eu vou o quê? Trabalhar o que é necessário, né? Quanto que eu poderia colocar? Um psicólogo é suficiente? Atenderia, daria conta de atender? Quais são as funções dele? O que eu preciso de um psicólogo organizacional na gestão pública? Na área de RH lá, por que ele é importante? É importante? Vamos desenhar esse cargo de uma forma competente para que essa pessoa, de fato, quando ela for inserida ou ingressar no serviço público, ela possa entregar, né, de fato, o que foi desenhado para ela. É o processo, esse desenho é o processo de especificação do conteúdo do cargo. O que é que compõe o cargo, né? Quais são os métodos de trabalho dele, as relações, inclusive, que ele vai acabar estabelecendo, é uma leitura que deve ser feita, né, para atender os requisitos organizacionais, sociais e do próprio ocupante do cargo. As etapas para o desenho do cargo passam pela descrição, né, que envolve a questão da denominação, o que é que diferencia, né, um cargo dos demais. Né? Exemplo de cargos, um agente administrativo, um analista da administração, né? Um fiscal de tributos. As atribuições é o quê? Elas têm que tomar cuidado nesse detalhamento para ela não engessar, na verdade, o enriquecimento dessas tarefas. O excesso, de novo, impede o enriquecimento das tarefas e o enriquecimento também do trabalho, né? Porque a gente poderia até usar, né, de uma responsabilidade, de uma autonomia, mas se eu, na verdade, detalhar demais, eu acabo engessando a possibilidade até de uma flexibilização de utilização das funções desse cargo, como mostrado lá do auxiliar administrativo, por exemplo, em outra da mesma natureza, ok? A descrição do cargo público passa por atribuições, que é o quê? Tanto quanto possível, na verdade, nós temos que regulamentar essas atribuições e até remetendo, posso fazer o quê? Como alternativa, para não precisar desenhar tudo lá no edital. Remeter a um manual administrativo, na verdade, referência, né? O que é que teria de função nesse manual e que ele vai me dar o quê? Uma flexibilidade para que possa gerir o cargo de acordo com a necessidade institucional daquele momento de contexto de gestão. Então, para não ficar engessado, e esse é um problema antigo da gestão pública. Às vezes você desenha o cargo ali para aquele momento, depois você acaba precisando mudar porque o contexto mudou e não pode porque está vinculado lá à legislação que o criou. Então, mesmo que você queira, você não pode. Então, ao fazer, né, isso de uma forma, né, por exemplo, utilizando o manual descritivo desses cargos, fazendo a referência a isso, me dá uma liberdade maior sem ferir a legislação. Nós temos os requisitos para investidura, né? Por exemplo, né, no plano constitucional legal, nós precisamos saber, para investir, por exemplo, cargo de analista da administração, uma exigência lá, ser o quê? Exemplo, administrador, né? Por exemplo, um operador de máquinas, o que eu preciso para operacionalizar, né, a questão das máquinas? Outras exigências, por exemplo, portador de uma carteira nacional de habilitação para o caso de motorista. Então, colocar o que eu preciso para ser investido enquanto servidor público, né, para atuar, qual a competência que eu preciso, técnica, né, observar e, na verdade, estar apto a. E os requisitos específicos são inerentes à natureza das atividades do cargo. A remuneração é muito prevista, né, na verdade, previstas em lei e são, na verdade, geralmente dispostas nos editais públicos de seleção, mas alguns até fazem referência para verificar depois, visualizar depois, mas geralmente elas são disponibilizadas nos editais. As especificações do cargo implicam na questão intelectual, da questão da instrução formal, né, o grau de instrução
da pessoa, né? E tem tudo que está fixado, né, com uma referência à complexidade das tarefas e o grau de nível desses, os graus de iniciativa e lideranças exigidos. Autoridade e responsabilidade, com a extensão, né, desse poder de atuação que a gente já falou, as áreas, por exemplo, física e motora, né, existe compatibilidade, os parâmetros, na verdade, de delimitação dessas habilidades para exercício. Precisa de quê? De força, de resistência, a estatura, ela atende a requisito de determinado cargo e tem destreza para habilidades que seriam específicas para o exercício de determinados tipos de cargos. E o ambiente do trabalho, como é que é? Né? Determinar concessões adicionais, a insalubridade, a periculosidade, né? Tudo isso baseado em níveis de risco. Como é que esse servidor ele vai exercer? O cargo dele implica em alguma necessidade, um adicional pelo ambiente? Trabalha, né, na área, por exemplo, de um pronto-socorro do hospital. É insalubre? É insalubre? Qual que é o horário que ele trabalha? O que ele exerce? Né? O que ele tem de função? Se for insalubre, ele tem direito, né, à insalubridade. Periculosidade, qual tipo de equipamento que ele vai manusear? Né? Que tipo de produto químico que ele vai manusear? Adicional, periculosidade, conforme a descrição em lei. Ok, gente? Então, os desenhos desses cargos, ele vai fornecer o quê? Informações, isso vai ser bom, inclusive, para a questão do planejamento de outros processos no âmbito organizacional, de alinhamento dessas funções ao próprio planejamento estratégico. E esse desenho, né, dos cargos, como nós dissemos, ele precisa ser formalizado. Então, o que é que o cargo, na descrição do cargo, o que é que essa pessoa faz? Por que ele faz aquilo? Como é que ele faz? A análise é o quê? O perfil desejado desse servidor, né? A capacidade, as habilidades, o conhecimento dele, né? Faz a descrição, lista, né, as funções que ele vai exercer mesmo, né? E os requisitos, como nós já dissemos, e outras informações, como, por exemplo, qual a posição que vai ocupar na estrutura organizacional. Então, nós temos o projeto de cargo, vamos dizer assim, que passa por essas análises de tarefa, competência, nas relações humanas, o próprio contexto, né, de ocupação desses cargos. Depois vocês vão ver lá os conceitos fundamentais, desde o elemento até a ocupação do geral, né? Aí vem um exemplo, né, de um elemento, o menor segmento, né, dividindo o trabalho em algo prático. Por exemplo, dirigir o ônibus para levar as pessoas naquela cidade, até a ocupação, que ele é o quê? Qual é a ocupação dele? Motorista de ônibus, ok? Nós temos também, como exemplo ali, o título, né, do cargo, com a descrição resumida do cargo, damos até o exemplo aqui, né, na verdade, dado pelo autor, na verdade, que, por exemplo, cozinheiro, sanduicheiro, cortador de frios, como que ele vai desempenhar, né, essa tarefa, né? Como que ele vai, o que ele vai ter de produto final, né? O que ele vai fazer, precisar fazer para ter em mãos, né? Ou oferecer aquela questão dos próprios produtos, né? E a carreira, né? Quando a gente fala de planejamento de carreira, o que é carreira? Carreiras são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Então, da perspectiva do indivíduo, carreira engloba o entendimento e avaliação de sua experiência profissional, enquanto da perspectiva da organização, engloba as políticas organizacionais, os níveis organizacionais, a compensação e o movimento dessas pessoas dentro do plano estabelecido também em lei. De uma forma objetiva, a carreira ela é um conjunto de cargos afins dispostos em posições ordenadas. Então, eu tenho lá, como dissemos, analista da administração, um analista médico, aí vamos, um engenheiro, analista administrativo, vamos listando, aí você tem esse conjunto de cargos e eles são dispostos, né, em posições ordenadas segundo uma trajetória evolutiva. Então, do início, desde o ingresso na gestão pública, ele vai crescendo, digamos assim, e evoluindo na carreira para quê?
ter essa crescente de variação das exigências requeridas para a ascensão. Então, ele só vai crescer, por outro lado, se ele atender aos requisitos necessários do desenvolvimento dessa carreira. A carreira não é estática, né? Mas também não é arbitrária. Resulta, né, justamente desses ajustes, acordos de mudanças e passa, né, até uma denominação, inclusive própria, definida, na verdade, o número de vagas e retribuições pecuniárias, como nós já dissemos, conforme os estágios dos correspondentes. O que é isso? Eu vou definir em níveis, classes e promoção como que vai ser esse cargo, né, e o desenvolvimento desse servidor dentro dessa carreira. Então, o que são os níveis? São os graus de remuneração vinculados ao cargo. As classes são os graus de remuneração vinculados ao cargo cujo avanço associado ao quê? É associado a quê? Ao desempenho do servidor. A promoção é onde que ocorre? Quando é que ocorre a promoção desse servidor público? Né? Em níveis e classes de uma carreira via progressão horizontal, ela pode ser horizontal ou vertical, e mesmo por ascensão funcional. A mais comum é a progressão horizontal e a vertical. A horizontal é o quê? Uma mudança da classe desse cargo, né? Ou uma mudança de nível, né, desse servidor. E a ascensão é quando servidores da mesma instituição concorrem a uma vaga em cargo superior do ocupante, desde que obedecidas às condições de investiduras. Em universidades públicas, por exemplo, inclusive federais, né, existe, por exemplo, a figura de professor ingressou um cargo de professor adjunto. Surge uma vaga para professor titular, essa vaga é publicizada e internamente, né, se a pessoa se sentir apta a concorrer, tem todo um processo delineado com bancas e tudo mais, para avaliar se há a possibilidade dessa ascensão funcional, ok? Para manter esses talentos, né, trabalhamos na carreira a questão das motivações, sobre a perspectiva dessa carreira, o aprendizado constante desse gestor, e passamos para a questão da admissão e dispensa. A admissão é o quê, gente? É o ingresso desse servidor nos quadros da administração pública. Assim, de uma forma objetiva, né, ele compreende a nomeação, a posse e o exercício, né? Olha, a nomeação é quando? Quando esse servidor, esse funcionário, aliás, esse candidato, ele é convocado para assumir o cargo. Então, ele é nomeado, ele passou no concurso e ele é então nomeado. E ele passa, então, pelo processo de posse. O que é a posse? É o momento da aceitação formal do cargo pelo candidato. Exercício, que é o quê? É a efetiva entrada do servidor, começa a exercer o cargo. Tanto que, né, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício depois. Mas só que ele começa a contar o exercício, a carreira, inclusive, na carreira só começa a contar para efeito, inclusive, de remuneração e contagem de tempo de serviço depois, até para aposentadoria, a partir da data do exercício. E nós temos o processo de recrutamento e seleção das pessoas, né, que essa seleção depende, né, o recrutamento é atrair os candidatos interessados que se enquadram, então solta o edital lá e coloca quais os cargos ou quantidade, o que é que depende para preencher essa vaga, a questão do concurso público, né, como uma forma de acesso, né, ingresso, aliás, ao serviço. E o sucesso de uma seleção, portanto, depende de um bom recrutamento. Então, se eu desenho o cargo da forma adequada, eu vou ter, então, um recrutamento certamente eficiente e eficaz. Quanto maior a oferta, maior a disputa pelos candidatos, né? As fases do processamento, né, que vão desde a identificação da necessidade até a homologação das inscrições. Aí nós temos o concurso público, em sua estrutura, da parte da necessidade, passa pelo recrutamento e seleção, a admissão, aí depois de admitido, depois que ele começou lá o exercício, então ele vai passar pela fase do estágio probatório, né, que é o período dessa adaptação de aprendizagem, e aí tem uma avaliação após um período, vamos supor, a maioria tem alguns que são de 2 anos, depende da instituição, como é que está estabelecido lá em lei a estrutura. Em algumas instituições públicas são 3 anos, algumas 1 ano, isso vai variar, né? Mas ao final desse período, né, que seja de 3 anos, por exemplo, como de professor geralmente é em instituição, pelo menos estadual, em Minas, né?
é apto para o cargo após esse estágio probatório, com essa avaliação dizendo que sim, né, ele tem condições de continuar, atendeu realmente aos requisitos necessários e o seu desempenho foi eficiente e eficaz para tal. E o registro é o quê? Efetuado a partir da entrada, ok? Então, o processo de admissão é por meio de concurso, o concurso de provas, né, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, né? A dispensa do servidor, ela se dá ou simplesmente interrupção, né, do exercício das funções, que às vezes ocorre por aposentadoria, mais comum é até o falecimento do próprio servidor. A admissão tem as condições também previstas em lei, assim como a dispensa. Ela tem a mesma previsibilidade, né, prevista em lei, e é por solicitação também ou critério do órgão, por motivo de não satisfação das condições do estágio, como nós dissemos, não passou, não foi aprovado, está fora. É uma forma, assim, de dispensa do serviço público, né? Das condições do estágio, ou até por penalidade, sim, e conforme o tipo de regime jurídico da instituição. Normas e princípios que está definido ali como regime jurídico, como normas, são as normas e princípios que regem determinada matéria. Modificam-se as condições de sua dispensa, né? Ou pode ser, conforme o regime jurídico, seletista, pela CLT, que já está lá normatizado, pode ser o que dispensado por justa causa ou sem justa causa. Em regime especial, quando ele é contratado por atividade temporária, igual professor designado, né? No Estado, ele é chamado designado por um período de tempo específico. Ele terminou aquele período do serviço, né, ali do contrato, ele está automaticamente dispensado do serviço público. Estatutário que ele adquire o Instituto da Estabilidade após o estágio probatório de 2 ou 3 anos, conforme previsto também. Então, o Departamento de Recursos Humanos, né, ele faça fazer essa parte de planejamento. Então, não é porque o departamento ele passou para uma gestão de pessoas, mas ele está inserido dentro da gestão de pessoas e tem, sim, importante atuação, né? Com todos esses processos, né, desde admissão, dispensas, pagamentos, benefícios e esse acompanhamento. E depois nós vamos mais aprofundadamente a tratar sobre a questão da atração em conteúdo futuro, desenvolvimento, administração do desempenho do servidor e a manutenção dele na estrutura da organização com a segurança e a qualidade de vida do trabalho. Muitíssimo obrigada a vocês, obrigada também à equipe, né, de apoio, especialmente ao Christian aí, que esteve conosco nesse trabalho. Muito obrigada, gente, até a próxima.